Seja bem-vindo a mais um Papo de Meio Fio. O programa de hoje vai ser espetacular. Para você, o que é mais difícil? Começar do zero ou continuar a trajetória do seu pai, do seu avô, um legado que já deixou? A pessoa que eu vou entrevistar hoje, ele optou pela segunda opção. Continuar a trajetória, um legado do seu avô, começou no seu avô, depois do seu pai. É uma história de mais de 50 anos de negócio, assim como aproximadamente 80% dos negócios familiares que a gente tem no país hoje. Eu tenho um privilégio hoje de receber meu amigo, contador Adail Costa Júnior. Obrigado por você disponibilizar seu tempo para estar aqui comigo, aceitar o convite. Um prazer ter você aqui. Bacana, bacana. Obrigado você pelo convite. Acho que é uma oportunidade legal de falar um pouquinho de gestão, de negócio, de contabilidade. E vamos lá, vamos tocar esse barco. Vamos embora. Eu tô em dúvida aqui porque, cara, você é um universo de conhecimento, né? Então a gente no bastidor já tava conversando pra caramba aqui. Eu tinha até esquecido que você era contador, tá vendo? Tá falando de negócio, de ideia. Adail, eu sempre pergunto quando a gente começa assim o programa, como é que você apresentaria o Adail? Quem é o Adail Costa Júnior? Bem, bacana. O Adail Costa Júnior, né, é o filho do Adail, né, da Somei, Ana Maria. Né? Oi? Adail Somei. Às vezes chamam ele de Somei. Né? Seu Mei. Seu Mei, né? Neto do Adalberto, da Dona Ilza, do Moacir e da Dona Yolanda, né? Então, assim, eu acho que... Por que eu falo isso aqui, né? Eu acho que é uma construção muito grande que veio vindo, né, com o tempo, né? Então são características que eu acredito que eu enxerguei no meu pai, na minha mãe, são características que eu enxerguei nos meus avós, né? Cada um ali com suas peculiaridades, né? Mas acho que cada um teve ali um ensinamento que veio trazendo para mim, né? E com isso a gente também veio somando esses ensinamentos e construindo essa casa e colocando mais tijolos, né? Espero, obviamente, né, junto com a minha esposa também, que também veio trazendo outros olhares de outras maneiras, construir isso para minha família, para os meus filhos e para a sociedade de uma maneira geral, né? Eu acho que um dos meus maiores propósitos é buscar uma sociedade que traga para a gente um bem-estar coletivo a partir do empreendedorismo, né? Então a gente, como contador e como um membro da sociedade, a gente procura muito desenvolver, né, o ambiente empresarial. Eu acho que é isso que é bacana, né? É até a sustentabilidade ali também para você, né? Um modelo de uma forma de trabalhar a recorrência também do seu negócio, né? É do meu negócio, né? Então, assim, a gente acaba conversando muito sobre desenvolver gestão justamente para poder contribuir também com o cliente, mas eu acho que um ambiente de negócio saudável é um ambiente de negócio que acaba sendo bom para a sociedade de uma maneira geral, né? Porque você gera recurso, né? Você gera empregos, você com empregos gera... outros empregos, porque o cara tem recurso e vai para o mercado e vai na farmácia, né? Isso é um conforto também, muitas das vezes, para o próprio ser humano, né? Imagina, a pessoa que não tem oportunidade de estar trabalhando, né? Enfim, ou às vezes não tem a oportunidade de trazer alguma coisa para dentro de casa, né? Então, acho que isso é um olhar que eu tenho nesse sentido, né? De buscar que o ambiente de negócio seja sempre favorável, né? Ou que eu possa contribuir com o ambiente de negócio ou com o próprio empresário, justamente para poder isso escalar e crescer cada vez mais. Legal. Eu te perguntar no bastidor, até para essa pergunta me veio aqui, com a internet, né? E acho que teve acho que teve uma matéria, não sei se não me engano, foi hoje, aumentou o número de negócios abertos, né? Nos últimos, acho que nos últimos 2 anos, por conta da pandemia também, muita gente foi desempregada, optou. E com a internet, né, com esse acesso maior à informação, como é que você está vendo esses novos empresários? Você acha que eles estão mais capacitados, menos capacitados? Como é que você está percebendo isso, né? Não sei se você tem também acesso a essa galera nova aí, né? Não, a gente tem acesso à galera nova, né? Mas é interessante ver, assim, que conteúdo tem muito.
não necessariamente com qualidade, esse é um ponto importante, né? E não necessariamente que as pessoas estão interessadas em, de fato, conhecer o conteúdo, entender o conteúdo e se desenvolver. Muitas das vezes eles, né, querem a solução rápida, né? A gente estava conversando disso agora, né? Vou fazer um curso de 16 horas e o cara acha que ele é empresário amanhã, né? Ou que ele é um técnico ou é um profissional amanhã com um curso de 16 horas ou de 20 horas, enfim, nada contra. Eu acho até que tem uma função interessante nisso, nos cursos rápidos, né? Você traz o cara para o mercado, você traz o conhecimento, a abordagem inicial, muitas das vezes introdutórias, ou até mesmo complementar, se o cara já tem uma bagagem, um conteúdo grande ali, então ele pode complementar com cursos pequenos ali e trazer novas ferramentas, novas habilidades para dentro do processo dele. O que eu acho complicado é quando você não se aprofunda, ou então quando você só usa aquela ferramenta ali, mas de uma forma meio que vazia, né? Então, eu faço esse serviço aqui, mas o cara não entende o contexto do que está o trabalho. Agora, a internet, né, como geradora de conteúdo, tem esse problema. Mas, por outro lado também, pensando em gerador de negócio, é um universo ainda em exploração. Pouco explorado ainda, né? Pouco explorado. Eu acho pouco explorado, né? Eu acho que tem muito nicho ainda a ser explorado, tanto da própria internet quanto de diversas atividades que são mais tradicionais. Existem muitas tecnologias ainda que não foram suficientemente desenvolvidas, né? Que ainda estão por vir, né? Mas o que eu entendo que é o mais importante nesse processo é você entender que essa tecnologia é uma ferramenta para dar poder à pessoa, né, para desenvolver a rotina dela, para desenvolver o negócio dela, para desenvolver ela em diversos aspectos. Acho que importante estar observando isso, né? Isso é legal que você fala, porque às vezes a gente olha e fala assim, vai ter o cyber-humano, né? Já tem essas teorias. Mas a gente já né? Se eu fizer uma pergunta para a produção aqui que não souber responder, o que ele vai fazer? Vai no Google direto. Vai no Google na hora. Então já tá. A interface homem-máquina, ela já existe ali, mas quase em tempo real, né? Só vai diminuir o tempo ali. Nem sei até que ponto é interface homem-máquina, né? Ou se o celular já é a extensão do braço. Boa. Né? Porque você não vê, mas né? Ninguém sem celular, né? São raras as pessoas que não têm telefone. As crianças, quando novas, já pega ali o telefone que já era usado do pai, né? Logo daqui a pouco ele já vê que aquilo já não funciona mais bem hoje, quer já um novo. Então, assim, tem muita coisa ainda para evoluir, né? Você pensa no óculos, pensa, enfim, em chip. Sim. Acho que tem muita coisa. A gente até falou em relação, por exemplo, a questão das coisas novas que estão vindo de NFT, blockchain, enfim, metaverso. Acho que, assim, são construções, né? Então, assim, são as ideias principais que estão chegando e acho que à medida que o tempo vai caminhando, elas vão se aperfeiçoando, né? Sim, tem Marte ainda, né, para acontecer. Tá chegando, né? Você acabou de falar de telefone, você que está assistindo o programa, pedir para a produção colocar o telefone aqui embaixo, você quer fazer uma pergunta para a Adail, quer fazer uma contribuição aqui, só você, tá aqui, a produção já disse, tá aqui embaixo já. Telefone, manda um WhatsApp para cá, manda uma pergunta no áudio, manda um áudio. Aqui o áudio é assim, depois do primeiro áudio começa a chuva de áudio aqui. Então, daqui a pouco vai ter o primeiro aí. Sua dúvida que você tem, que você quer falar sobre negócio, quer falar sobre futuro, quer perguntar sobre contabilidade. Vamos falar sobre contabilidade, né? Na verdade, eu queria falar a sua história, né? Eu até te perguntei isso uma vez, né? Como é que foi o seu primeiro emprego? Foi lá na Adail Costa? Foi. Primeiro a gente, quando criança, né, começa a ir junto com o pai pro escritório, né? Então, você já começa ali a fazer algumas coisinhas, né? Começa a fazer um serviço, começa a fazer umas entregas, né? Às vezes você faz um serviço de boy, eventualmente, né? Sei lá, vai ajudar lá a arrumar a copa, o banheiro, enfim. Então a gente vai começando por aí, né? Até mesmo antes de entrar efetivamente no ambiente contabilidade propriamente dita, né?
E aí a gente começa a ter proximidade com as coisas da contabilidade à medida que a gente vai, né, interagindo com as coisas ali. Então, aí daqui a pouco você está já carimbando o documento, daqui a pouco você já está, às vezes, na época, né, a gente digitava a guia lá e tal, botava na máquina, batia. Né? Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha coisa que fazia na máquina. Quando trabalhei no cartório, eu tinha, às vezes para comprar fita para máquina era difícil. É. Esses dias a gente achou lá do escritório um monte de bobina de fax, cara. Você faz o que com isso? Não sei. Rapaz, eu cheguei pra Duda esses dias. Falei de fax pra ela. Pra que serve essa entrada? Nossa, entrada pra fax. O que é fax? E eu falei, cara, que interessante. Duda tem 18 anos lá, recepcionista. Falei, cara, que ela não tem contato com fax. Papel térmico, né? Doideira, né, cara? O pessoal falava, isso não é muito de Deus, não. Assim, folha branca, vem um monte de barulho, sai um negócio escrito no outro lado. Né? Doideira, né? E era o início, né? Assim, você parar pra pensar direitinho, né? Quando que você assumiu lá da contabilidade? A partir de quando? A gente começou, digamos assim, mais propriamente dito, assim, passando dessas fases iniciais aí. Já era 2004, 2005, né? Acho que a partir de 2002 eu fiquei... Já entrei mais, digamos assim, mais continuamente, né? Uhum. Assim, eu acompanhei, como eu te falei lá, desde o início, né? Desde... A gente tinha uma rede de computadores, isso é muito interessante, porque a gente tinha uma rede de computadores, eram 2 computadores, era um fio ligado no outro. Era a rede, né? Era a rede. Caraca, era a rede, só não tinha nada no meio. Então, assim... Mas voltando à pergunta, assim, continuamente, acho que foi trabalhando lá mais desde 2001, e aí já começando a pegar mais a área de gestão, de processos, né? Gestão de processo de pessoas, né? Já começou gradualmente, acho que desde 2006. Foi então, mais ou menos por aí. Já tenho 18 anos, é isso? É isso aí. Não, 18 não, 16 anos. 16 anos. Mas 16 que você assumiu lá como... Eu não assumi totalmente, né? Fui começando a pegar os processos de gestão. Entendi. Né? Mas mais fortemente dentro do escritório já faz mais de 20 anos, né? Cara, então dos 50 você tem 20 anos lá dentro, né? Pensando assim, não nessa fase de pré-operacional, vamos dizer assim, a gente pode contar desde 2001. E eu até te fiz essa pergunta, né? Já tem até áudio já rodando. Essa pergunta dessa questão de como que você se percebia também depois de um legado de avô, do seu pai, se tinha comparação, se não tinha comparação. Assim, comparação até existe até hoje, né? Mas da mesma maneira que eu entendo que a sociedade evolui, né? E à medida dessa evolução a gente vai também tendo novas demandas, eu acho que é um pouco disso, né? Da mesma forma que alguém um dia pensou em, sei lá, um início de um processo tecnológico e depois aquilo ali foi evoluindo, né? Até hoje, sei lá, tem uma máquina quântica, né? Por exemplo, né? Mas isso começou lá no cara lá que começou com a rede do exército americano, aquela coisa toda, cada guerra e tal, né? Isso começou um dia lá atrás. Passou por fitas, enfim. Então ali cada cara no meio desse caminho foram fazendo contribuições, né? E eu me enxergo muito nesse sentido, né? Acho que meu avô teve a época dele, com o processo dele, com a construção dele, relativo àquele contexto. E obviamente meu pai veio nessa sequência, né? Também trouxe toda a contribuição dele, né? Acho que ele tinha uma característica até muitas das vezes forte comercialmente, né? Então assim, você cria a questão técnica e depois cria a questão comercial. Aí no meu caso já comecei entrando com um processo mais talvez de gestão, né? Então beleza, vamos pegar isso daqui e vamos tentar alinhar essas ferramentas aqui nesse propósito aqui, nesse caminho daqui, né? Então acho que a gente vem fazendo essa construção, né? E assim, eu acho que a gente precisa estar buscando sempre essa evolução. Muito legal. Então assim, por mais que tenha
comparações, é igual você, sei lá, você comparar um jogador de 1960 de futebol com um cara de 2020. Não tem como. Não faz sentido. Não faz sentido. O cara não tinha nem né, as ferramentas que o cara de hoje tem, né? Enfim, sim. É por aí. Eu tô falando disso com você, mas eu comecei a perceber que eu também tenho, meu pai é comentarista do Show do Esporte e tal, mas acho que eu consegui diferenciar também, né? Tem uma diferenciação lá, mas o Rômulo não fala do esporte e tal, então acho que é um pouco disso, né? E cada um coloca seu tijolinho. Mas tem áudio aí, não tem, produção? Um só? Enquanto sim. Vamos lá. Adail, prazer estar com vocês ao vivo. Bruno Fagundes aqui da Goldil. Pô, grande Brunão. Queria fazer uma pergunta aí pro Adail, entender melhor como foram os últimos 2 anos durante a pandemia, quais foram os principais desafios e também entender como está sendo agora esse processo de retomada, visto que estamos com uma situação um pouco mais controlada em relação à pandemia. Um forte abraço para vocês aí, vamos com tudo. Grande Brunão, para você que não fala inglês, antes de você responder a pergunta dele, Centro Imersivo de Inglês, Goldil, patrocinador do programa. Ele tem um método totalmente diferenciado e o foco deles é que o aluno saia de lá falando inglês. Então, assim, vai lá, escuta a proposta dele, entra em contato, que eu tenho certeza para você que quer se diferenciar no mercado. O inglês já não é nem mais diferencial, né? É básico, né? Mas vamos às perguntas aí. 2 anos de pandemia, como é que foi para você? E como é que você tá hoje, né, nesse caminho? Pois é, assim... Bem, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que bem pertinente. Assim, primeiro, um desafio gigante, né? Então, assim, por mais que tenha ocorrido isso, sei lá, 100 anos atrás, assim, acho que um histórico de como lidar com isso, não vi isso no manual de ninguém, né? É verdade. Não vi nenhuma previsão estatística dizendo que, olha, tem a previsão aqui que pode ser que dê um problema aqui, então vocês se preparem. Não vi nenhum planejamento estratégico pensando numa pandemia que ia fechar tudo. Isso é bem interessante, assim, né? Porque... Só os videntes, alguns videntes, mas também não era tão confiável. Aquele negócio ali... é estatístico, né? Se o cara acertou também, pô, melhor vidente do mundo. É isso aí. Mas se a probabilidade de errar também tá todo mundo esperando que o cara erre, então assim, isso é um ponto interessante, né? Essa própria questão de pensar no planejamento, né? Até que ponto a gente consegue construir no planejamento, até que ponto a gente busca dentro da gente mesmo ali, dentro da cultura que a gente tem, operar até quando não está planejado, né? Então, assim, tinha coisas que a gente já vinha desde antes ali, já pensando ou já trabalhando, pelo menos parcialmente. Por exemplo, a gente já tinha feito testes de trabalho em home office antes de pandemia, né? Tivemos algumas pessoas que trabalhavam em home office. E muitas das vezes a gente tinha problemas, até mesmo dentro do teste com as pessoas, né, que estavam fazendo aquele teste, porque acho que não tinha um hábito, né? Ninguém pensava exatamente como é que ia funcionar, se o cara ia ter um espaço separado em casa, se não ia, se ia estar no meio de todo mundo. Fato é que a pandemia veio, né, e todo mundo foi obrigado a ir. Então, naquele momento, a gente passou a imaginar como é que a gente ia fazer. Como a gente já tinha esse início de trabalho, de pensamento, como é que ia funcionar o home office, então de certa forma a gente caminhou até bem, tá? Mas ainda assim, principalmente nos meses iniciais, né, era uma questão da preocupação, além da saúde da equipe, do cliente, né, era tentar entender como é que estava lidando todo mundo. Então, desde falar com todo mundo para ver como é que estavam as coisas, assim, com certa rotina, entrar em contato com todos os clientes para conversar com eles também. E aí, como é que tá, como é que não tá, vamos entender. Uma gestão de crise, né, que você teve que fazer, né? Acho que todo mundo fez, né? Sim. Então, assim, a gente procurou entrar em contato com todos os clientes para entender o que estava apertando ali agora. Porque não adiantava eu preparar uma solução milagrosa para um determinado problema, porque, assim, cada um tinha um problema diferente, né? Em alguns casos era, sei lá, recursos econômicos, às vezes era recursos de mão de obra, né? Porque, assim, para o meu mercado, de certa forma, botar tudo online é mais fácil do que um torneiro mecânico botar online, né? É verdade. A gente chegou a fazer teste da clínica para ver se a gente consegue fazer uma clínica de fisioterapia online. Assim nasceu a Marquese. Não tem como. Terapia manual, como é que você faz online?
Não, e vi vários casos ali de trabalhos pessoais, assim, dando problemas sérios, né? Então, assim, a gente começou a tentar entender. E aí também enxergar diversas soluções para cada cliente, né? E era um negócio meio louco, assim, porque a gente estava lá no notebook, lá no computador, trabalhando assim e olhando para a televisão para ver qual era a legislação que ia sair. O que ia acontecer. Não, agora vai ter o benefício de não sei o quê. Pô, mas será que cabe no meu cliente? Para quais clientes vai caber isso daqui? Então tá bom. Aí liga pro cliente. Pô, isso aqui cabe para você? Não, tem esse problema aqui, não vai funcionar. Tá, bacana. E para você? E para você? E para você? Agora tem a redução de jornada de trabalho. Agora tem o Pronamp que vai emprestar dinheiro. Né? Então, assim, o foco principal foi esse, né? Vamos trabalhar ponto a ponto por cliente a demanda que ele tem. Não adiantava, eu acho que de certa forma até hoje não adianta a gente ficar pensando numa solução padronizada, porque cada empresa tem uma demanda, né? Isso foi uma cultura sempre da IU, ou você conquistou isso na sua trajetória? É muito o seu olhar? Acho que a gente vem dessa cultura há muito tempo, né? A gente, se você perguntar assim, você tem um perfil de carteira de cliente específico? Não, eu tenho alguns perfis de carteiras de cliente. Eu posso ter até uma proposta comercial de captação de um determinado nicho de cliente. Mas a gente atende aquele cara que veio ainda cliente do meu avô. Caraca. Então, assim, essa adaptação, essa habilidade de se adaptar, então sempre já teve dentro da... a gente sempre procurou fazer um serviço mais personalizado, mais tailor-made ali para o cliente, né? Justamente pensando nessas demandas, né? Assim, então, foi uma coisa que, de certa forma, também serviu muito no meio da pandemia para a gente tá lidando e para estar trabalhando com eles, né? A mesma coisa na mão de obra, e obviamente que isso acho que é um desafio contínuo, né? A aceleração que ocorreu na pandemia, eu acho que é uma aceleração que ela vai continuar por muito tempo. E a gente vai medindo como é que as coisas vão funcionando, mas em tempo real. Beleza, estava todo mundo em home office. Agora estamos híbrido. Será que amanhã a gente vai voltar todo mundo para dentro do escritório? Não sei, acho que a gente tem que ir medindo. Tem um movimento, né? Muito físico, muito forte da galera que querer mais físico, né? Assim, eu vejo muito esse movimento do empresário, mas não necessariamente da equipe, né? Eu vejo a equipe muito interessada em tentar usufruir a parte boa de cada coisa. Entendi. Do híbrido ali... Do híbrido. Pelo menos é o que eu enxergo. Mas, obviamente, assim, a gente tem uma preocupação grande, principalmente com quem está chegando novo, né? Então, assim, quem chega novo no escritório é uma preocupação que a gente tem. Imagino como é que você consegue implementar uma cultura para esse cara que está chegando no modelo que você tem híbrido hoje, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma preocupação. Outra preocupação que a gente tem, por exemplo, é com quem está no início da carreira, né? Até independente da cultura, mas assim, será até quanto um estagiário consegue captar de informação e de aprendizado para ele? Não estou pensando nem na empresa, mas quanto ele consegue captar sem estar envolvido ali naquele meio com a equipe? É uma coisa que a gente tem uma preocupação. Sim, sim. Assim, pô. E aí, para quem não sabe, lá na Del Costa vocês têm um modelo híbrido, né? Uhum. Faz um rodízio, né? De 3 vezes por... Varia, né? A gente tem uma escala lá. Tem um dia lá que vai uma equipe toda de um departamento, mas na maior parte dos dias é bem variado, tá? Sabe qual que foi a maior dificuldade que eu tive? Pelo menos pode ser que um colaborador pode trabalhar em casa. É da família entender que você está trabalhando no momento que você está em casa. Você vira quase que faz tudo, né? Minha esposa, vai lá tirar a roupa do malar, eu tô trabalhando, cara. Não, mas tá em casa, pô. Mas tô trabalhando. Então acho que isso é um ladrão da cultura aí também, né? Isso é um ladrão da cultura, mas concordo comigo também que um ladrão da cultura é o tempo que você perde no trânsito? Também, concordo. Então, assim, se uma pessoa tá num ponto distante ali que você vai gastar 1 hora, 1 hora e meia de viagem para ir trabalhar, 1 hora e meia de viagem para voltar, 3 horas. Sim. Ou ele rouba a cultura, ou ele rouba a paciência, ou ele rouba o tempo com a família, né? Então, assim,
Por isso que, pelo menos até onde a gente está enxergando, assim, a gente vem buscando esse equilíbrio, né? Sim. Mas não sei até quando. Você enxugou bastante lá também sua estrutura de custo, né? Durante esse processo, não foi? A gente acabou diminuindo o espaço físico. Muitas das vezes. O custo, consequentemente, também veio junto, né? Uma parte sim, mas nem tanto, porque você acaba substituindo em algumas outras posições, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente tinha um roteiro de implantação de diversas ferramentas e tecnologias. Já tinha antes, tá? Então, isso a gente veio acelerando no meio da pandemia. Então, às vezes você tira um custo aqui, mas você investe numa outra tecnologia aqui, entendeu? Então, assim, em teoria, a gente deve terminar o roteiro que a gente tinha antes da pandemia agora, em julho, agosto, numa das ferramentas que a gente está implantando. Legal. E aí a última pergunta do Bruno, como é que está hoje diante de todas essas mudanças? Mas eu acho que o mundo já vinha, né? A minha percepção era assim, o mundo já vinha evoluindo. A gente já fazia videoconferência. Eu recebi mensagem de gente em 2020 ou 2021 falando, pô, cara, tô com um negócio maneiro que dá pra fazer videoconferência, a Zoom. Só que, pô, a gente já usava isso há muito tempo, né? Tô falando acho que você também já usava. Já. Mas muita gente ainda não conhecia. Assim como EAD não era uma realidade, se tornou, né? Então você vê o Descomplica, como é que ele surfou nessa onda aí. Por exemplo, virou uma universidade, com curso e tal. Sim. Então, assim, muita coisa já estava evoluindo, né? O que você acha como é que foi esse pós-pandemia? Como é que você acha que você também se ajustaram lá nesse processo? Então, como todo processo de construção, a gente veio agregando essas ferramentas e aí, assim, boa parte delas, como ela já estava no roteiro, inclusive, eram coisas que a gente já enxergava que iam entrar em rota. Então, assim, a gente ganhou flexibilidade, muita flexibilidade. Sim. Então, você pode estar trabalhando em qualquer lugar? Pode estar trabalhando em qualquer lugar. Se teve intercorrência, por mais que você, eventualmente tenha alguma perda ali de estar perto, né? Mas, assim, a parte de educação mesmo, assim, você tem uma parte complementar de educação online, até na parte técnica. Sim. Eu posso dizer, por exemplo, aqui que a gente tem um conselho que eu considero muito bom, o Conselho de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade. Porque você tem uma gama de cursos lá enorme, que você pode estar fazendo e tudo mais. Então, assim, a maioria deles, antigamente, eu lembro que a gente ficava com o pessoal do conselho, pô, você não pode trazer o curso aqui para Macaé e tal, agora é tudo online. É verdade, verdade. Né? Então, assim, você ganha muito, são cursos rápidos, como eu te falei lá naquele início, lá, a educação tá ali para tudo, né? Então, às vezes um curso de 16 horas, ele pode ser, de certa forma, mal visto, né? Mas, por outro lado, se for um complemento, então se for uma introdução, né, ele é importante. Você já tem ali, pô, vai trabalhando ali, sei lá, tributos. Trabalhando tributos ali. Aí sai uma legislação nova, pô, tu tem um treinamento aqui que você agrega e já conscientiza a equipe. É bem bacana. Não, eu concordo com você. Hoje, por exemplo, chegou o PDV lá na clínica. Um ponto de venda na clínica. E aí eu precisava montar ele. O que eu fiz? Fui lá no YouTube, procurei como montar PDV. Isso é um nano-degree, né? Um pequeno conhecimento ali de uma coisa prática ali que precisa ser executado. Fui lá e consegui montar. Eu já tinha montado um American Insight uma vez lá, que foi meu trote de chegada, mas eu tinha esquecido como é que montava de novo. E aí fui ali, busquei ali já naquele momento ali, né, para saber como é que monta, né? Mas eu queria te perguntar, vamos falar sobre tecnologias que futuro, né? O que você vê como o futuro da contabilidade, né? A gente estava falando no bastidor aqui, gastamos bastante no bastidor, né? É verdade. Então, assim, eu vejo um caminho sem volta no sentido de integração. E aí eu digo de integração de, muitas das vezes, de sistema. Acho que eu passei muito tempo, por exemplo, do que a gente gasta investindo, buscando software, por exemplo, assim, buscando um software que fosse fazer tudo pra gente. Pô, o cliente vai entrar nessa ponta aqui, o resultado vai sair aqui, mas eu vou usar um software só aqui. Cara, isso é difícil, né, cara? Isso não dá. Isso não dá. A não ser que você contrata um japonês. Eu falo isso lá. Olha, eu já falei lá na clínica, eu vou contratar um japonesinho fazer. Quero que você faça isso aqui, ó. Não, beleza, mas assim, mas na maior parte das vezes o japonês que você está falando aí, ele vai integrar um sistema no outro. Sim.
Você não vai comprar um sistema que ele vai começar aqui e vai acabar aqui, porque senão você não usava o japonês. Não, eu posso fazer para ele montar os dois, não? Não, você vai montar um quebra-cabeça. O adaptadorzinho ali. Você vai montar vários adaptadores. Exatamente. Então, assim, todo sistema, né, a maioria dos sistemas, ou quase todos os sistemas hoje, tem API. Porque aí, por exemplo, pensando no caso da contabilidade, aí você tem um sistema. Aí ele tem outro sistema. Cada um tem um sistema diferente. Não vai ser o meu que vai fazer o processo inteiro. Então tem já o que vem do seu. E o seu nem sempre é só um padrão. Hoje em dia até facilitou um pouco ali com o sistema de público de escrituração digital, né? Que é um padrão do governo que a gente consegue já puxar muita coisa. Muita coisa a gente acaba integrando com Excel e tudo mais, enfim. Mas assim, não só com Excel, né? Mas assim, a gente acaba fazendo integração, puxando de API, vai depender muito do que o sistema do cliente fornece, né? E até a minha entrega, é muito difícil você ter um sistema que realmente seja multi-skill e que ele seja o melhor em cada skill, né? Então isso aí é um futuro, então. Isso é um futuro, assim, você pegar várias ferramentas e estar integrando essas ferramentas, isso é um futuro, né? Você acha que existe a possibilidade de integrar com compra também e já conectar com tudo já no futuro? Sim. É aquilo que a gente falou, né? Que eu estava comentando mais cedo. O blockchain é em si uma ferramenta de tecnologia para efeito financeiro e contábil muito grande, porque você já vai ter uma criptografia aqui e toda a chave do blockchain aqui que eles vão estar integrando um no outro, né? Então, quando ele saiu daqui, ele chegou aí, você tem como checar auditar se esse processo foi isso aqui mesmo ou não, né? Pra gente e pro governo, inclusive. O fisco também vai poder enxergar, né? Então, você imagina... Vai ser um processo mais transparente também, né? Vai ser um processo mais transparente também, né? Então, assim, não sei até que ponto, até onde a gente vai chegar ou quando a gente vai chegar. Eu acredito que a gente vai caminhar nesse sentido. Mas quando é que a gente vai realmente deixar de ter problemas, por exemplo, tributários, né? Do tipo, alguém fez alguma evasão fiscal ou alguém sonegou, né? Porque vai estar sendo taxado tudo, porque vai estar tudo muito transparente, né? E aí a gente vai entrar em outros processos, em outras questões, em outras discussões do tipo, então você está tributando tudo e ninguém tem como fugir de nada? Será que a gente está juntando muito dinheiro para pagar? Ou então será que eu vou usar melhor esse recurso, né? Porque também vai ser auditado para mim, mas também vai ser auditado para o fisco, né? Sim. O fisco compra, o fisco vende. Que é um processo louco, né, cara? Então, se você joga duro com a galera aqui, daqui a pouco tá todo mundo lá batendo. Não, eu quero educação então, pô. Como é que vai ser isso aqui? Então, vocês vão roubar, mas vocês vão roubar onde aqui? Então, deixa eu ver o blockchain aqui para enxergar onde é que os caras estão. Então, assim... É uma prova que a tecnologia vem para ajudar nesse sentido, né? Espero que sim, né? Espero que sim. Não sei até quando isso pode ocorrer ou não ocorrer, e não sei até assim se isso vai ser de fato benéfico, né? Acredito que sim, né? Mas a gente também tem que entender o quanto disso vai funcionar e para quais lados isso vai funcionar, né? Sim. Tem muita jornada pela frente. Tem muita jornada, né? Não sei até que ponto um governo pode enxergar que não vai caminhar com isso, porque de certa forma também vai ser cobrado por outro lado, ou não, ele vai querer colocar aquilo ali para frente justamente porque ele vai cobrar lá, mas ele também vai receber aqui. Será que o governo está preparado hoje, nossos governantes estão preparados hoje para a tecnologia que a gente tem hoje? É uma boa discussão também, né? O que eu entendo? Tá? Eu entendo que o governante não está e que o governo está. Entendi. Eu acho hoje que assim, eu acho assim, a tecnologia que o fisco brasileiro hoje tem é uma tecnologia muito grande, tá? Vou te dizer que assim, em grande parte é até pioneiro no mundo, né? Essa questão que eu comentei com você do SPED, por exemplo, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Nada mais é do que um código que você tem que fazer, vamos dizer assim, a parte tributária, a parte contábil, a parte de até mesmo de folha de pagamento, ali dentro daquela classificação. Se você tem um padrão para você auditar aquilo ali, é muito mais fácil, né? Então, assim, não é todo lugar que tem isso, não, né? Aí, por outro lado, a gente tem um volume de burocracia e de legislação gigante, né? Que aí é onde embola o negócio. Mas, assim,
tecnologicamente, eu entendo que o fisco tá preparado. E talvez ele não aperte tanto quanto poderia apertar. Porque aí vem outra questão também. Entendeu? Claro. Queria falar de Macaé, né? Essa retomada que a cidade está tendo. Como é que você está vendo o movimento, né? O futuro da cidade? Uhum. O movimento presente e o futuro, né? Do mercado. Então, assim, eu vejo Macaé uma cidade mais madura, sabe? Óbvio que a gente tem Macaé e a região toda, né? A gente tem um grande vínculo com o mercado de óleo e gás, e não podia ser diferente. Bem ou mal, a gente vem disso, né? A gente, por mais que você não trabalhe no óleo e gás, você, de certa forma, você é fruto do óleo e gás. Sim, com certeza. Não, eu sou, todo mundo é. Eu sou fruto de 2 petroleiros, então eu falar. Minha mãe era. Então, assim, você vem desse mercado de uma maneira geral. As pessoas que estão aqui, elas vêm desse mercado de uma maneira geral. Então, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente nisso, até pelo respeito desse caminho que aconteceu. Eu acho que ele vai continuar acontecendo por um bom tempo. Acho que não seria tanto se não tivesse guerra e tudo mais, né? Essas questões que acabam tanto aumentando o preço do barril, mas também criando uma certa instabilidade, né? E essa transição energética, acho que ela vai ser mais longa. Mas eu entendo que a cidade e a região, ela vem amadurecendo nesse processo, né? Talvez a gente tenha ganho mais tempo, mas eu acho que a gente está enxergando outros mercados e outros caminhos, né? A gente tem as questões de termoelétricas, por exemplo, a questão do gás, né? Então, assim, antigamente só tirava o óleo, o gás era desprezado, né? Ou era reinjetado ou ele era queimado. Lá em Cabiúnas queimando com força lá, né? Então, aí você já começa a pensar em termoelétrica. Termoelétrica gerando energia, né? Macaé tem, se eu não me engano, posso estar falhando aqui a memória, tem mais 10 projetos de termoelétricas aprovados, né? Esperando leilão para poder gerar energia, né? E aí tem aquela segunda cadeia, né? Porque a termoelétrica também não gera tantos empregos, né? Mas aí gera possibilidade energética para fábricas virem para a cidade, né? Até mais do que isso, assim, você tem uma geração energética, se eu não me engano, inclusive, se todas entrarem em funcionamento, a gente tem uma geração igual a Itaipu. Caraca. Então, assim, você tem essa questão, mas, não gera tanto emprego, tá, mas gera quantos? Vou fazer uma estimativa minha, tá? Sei lá, gerou 100 empregos, tá? Se você bota 10 termoelétricos, são 1.000 empregos. E são 1.000 empregos de um nível de qualidade técnica e tudo mais muito bacana, né? Não é... Então é bastante dinheiro circulando. Então, né? Você traz um volume de dinheiro, uma qualificação técnica maior para a cidade, né? Aí você vai agregando ali... tentando sair um pouco do óleo e gás ali, né? Mas você vai começar a agregar outras atividades ali também que você acaba gerando, né? Poxa, olha, será que a área da saúde está bacana? Tem um hospital terminando de ser construído, um outro em construção. Tem alguma coisa aí. Tem aquela questão da rede DOC que você falou, né? Se eu não me engano, acho que é a única que não está numa metrópole, né? Que estão em construção. E, mas você traz a área de saúde para cá, né? Quantas pessoas trabalham no hospital? E é tão forte que tem Unimed Costa do Sol, né? Tem um plano só para a região, né, cara? Assim, como é cooperativa, né? Cada um tem ali e faz a integração com o nacional, né? Então, assim, tem a própria Unimed, né? Então, a gente tem uma qualidade crescente de profissionais, porque você tem hospitais, você vem trazendo gente, vai qualificando, e todo mundo que trabalha terapia, né? Que trabalha em volta desse processo, né? Tudo isso é renda que você gera para a cidade, volta a falar, é uma renda de qualidade, é uma renda de um pessoal técnico mais elevado, né? Você tem, com isso tudo, por exemplo, a área de educação, que a gente já falou isso diversas vezes, né? Para quem não sabe, perguntei para ele nos bastidores aqui, qual o caminho que você acha aqui dentro da cidade, que você acha legal aqui para um segmento aí legal para explorar, né? Educação é um segmento que eu acho bacana. No Brasil, acredito. No Brasil. Acho que a educação tradicional ela ainda está um pouco num momento de se reencontrar e de se atualizar, né? Acho que ela vai evoluir, né? E nesse meio de caminho acho que existem outras formas de
de aprendizado, né? Então, assim, eu honestamente não sei qual é o melhor ou em que circunstâncias cada um é, mas assim, eu vejo que tem um nicho grande, porque, por exemplo, você vai precisar para o cara para termoelétrica, você vai precisar para o cara do hospital, você vai precisar para o cara da petroleira, você vai precisar para o cara do turismo, que é um outro nicho de mercado que a gente tem aqui na região, que é... Segunda maior rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro, né? Macaé é a segunda maior rede hoteleira, mas além disso, você ainda tem a região toda, né? Você ainda tem Búzios, você tem Cabo Frio, você tem, né, todo um volume de gente aqui vindo que é muito grande, né? Existe uma estimativa que você não vou falar o ano agora exatamente, não, mas tem uma tendência de, se eu não me engano, até 2030 acho que não vou dar a data certa. Mas a gente dobrar a população de Macaé, se eu não me engano, até 2032. Eu escutei isso aí. Eu acho que é 32, posso estar equivocado, tá? 10 anos. Algum ano para cá, um ano para lá, né? Exatamente. Então, assim, você imagina você dobrar a população. É mais escola, é mais hospital, é mais supermercado, é mais condomínio. E assim, pensando em desenvolvimento, melhorar com o nível de qualidade de áreas profissionais desse nível, eu acho mais bacana do que só pensar em contratar para ter mão de obra lá. Então, só pensando em construção, por exemplo, que é um emprego que é mais temporário, né, que talvez não tenha uma demanda de aprendizagem tão grande, né? Será que a gente consegue agregar mais conteúdo ali, né? A própria questão do gás é muito interessante, porque assim, quando você chega com gás, você ainda pode dividir ele, né? O gás você vai jogar um pouco... o mesmo gás, ele é dividido e ele vai para a termoelétrica, ele vai para o gás de cozinha, ele vai... Tem uma parte que você pode ir para petroquímica e gerar fertilizante, né? Então, assim, chegou o gás aqui, beleza. Pô, vai ter ainda um pedaço do gás sobrando aqui. Será que eu consigo botar uma fábrica de fertilizante? Eu vou investir no produtor rural. Não, no produtor rural você pensa, o mundo precisa de fertilizante, né? Agora deu confusão lá na Rússia. Pô, e agora? O que nós vamos fazer? A gente precisa de fertilizante, tem um monte de coisa que sai de lá, né? Então, fertilizante, plástico, tinta, enfim. Uma série de substratos para a indústria que eu acho muito bacana, porque você amplia a diversidade industrial e empresarial da cidade, né? Sim, perfeito. Então, acho que assim, pensando na pergunta lá no início, acho que é um caminho de diversificação muito interessante, essa maturidade da cidade entender e que não vai ficar só focado no óleo e gás. É lógico que é um excelente nicho, que enfim, ele ainda existe, está em trabalho, mas assim, vamos ver até quando ele vai ficar, mas vamos já trazendo outros aparatos, outras atividades em volta, né? O que fica evidente para mim é que, assim, quem quer empreender tem muito mercado, independente de qualquer área de atuação. Se você fizer um bom trabalho, bem feito, é uma coisa que a gente já conversou muito, né? O interior, ele tem mais espaço, né? Principalmente para coisas bem estruturadas, né? Quando você vai para uma capital, você vai brigar e vai sair na mão lá com gente grande também. Mas tem muito espaço ainda para empreender ainda na cidade, né? Tem. Assim, eu vejo muito... existe espaço para empreender na cidade. De certa forma, por termos cidades menores, a gente acaba tendo talvez não todo serviço que uma capital tenha, né? Então você tem esse espaço para crescer, né? Por não ter esse serviço. E aí a gente fica naquela dicotomia ali, né? Porque também não tem tanta gente assim a ponto de justificar aquele serviço tá ali para pagar aquela conta, né? Porque não adianta um cara só consumir determinado produto que você não vai trazer, sei lá, 10 caixas, né? Então, o desafio que normalmente eu vejo no interior é chegar nessa conta. Entender esse né? time aí, né? Você entender o time e buscar esse equilíbrio a ponto de trazer e fazer sucesso, ser bom, né? Ou não ser bom, né? Eu tive esse desafio com o cowork, né? Porque a mentalidade das pessoas, elas não conseguiram entender o trabalho colaborativo de sentar numa mesa, de poder ligar para o meu cliente, você está aqui na minha frente, tá tudo bem, você não vai roubar meu cliente, né? Então eu percebi muito isso, né? Tem alguns coworks ainda na cidade, na região. Mas o modelo que funciona mais é de sala privativa, não é de espaço compartilhado, né? Dessa troca. Então você percebe que você vê nas capitais um modelo que se expande, se alastra, né? Mas que ainda não conseguiu, o comportamento ainda não absorveu ainda, né? Assim, coworking, de uma maneira geral, eu até entendo.
eu vejo muito uma funcionalidade do coworking no sentido de ser mais nichados, né? Então, tipo assim, então vamos talvez trabalhar colaborativamente a parte de arquitetura, por exemplo, sei lá. Já lá em Campos tem um lá que é só de arquitetura. Então, aí. E funciona em roda, acho que funciona maneiro lá. E às vezes você complementa um com o outro. Ó, pô, tô fazendo um projeto arquitetônico aqui, o cara vai trazer um projeto de engenharia da área de energia solar, o outro vai trazer, sei lá, a parte hidráulica, o outro elétrica. Você vai juntando aquilo ali conforme a demanda do cliente, né, que algum deles trouxe. E você vai colocando ali o que cada um precisa ali conforme a característica, né? Então, às vezes, o cara pode ser um engenheiro ali que vai montar um projeto de estrutura, mas, pô, para uma casinha, às vezes não precisa de um projeto... Assim, tô falando besteira porque eu não sou engenheiro. Mas, assim, talvez demande de um pouco mais de tecnicidade ou menos tecnicidade ali e os skills vão se complementando, né? Sim, com certeza. Então, acho que de nicho pode se pensar muito nesse sentido, né? Boa. Vamos falar um pouco de contabilidade, de negócio, né? Queria que você falasse um pouco do que vocês fazem lá de serviço também, né? Como é que vocês trabalham, como é que está estruturado hoje a Dael Costa, o que você pode oferecer hoje e a importância também de quem está começando, de quem está no meio da contabilidade. Então, como você sabe, o escritório já tem mais de 50 anos, né? Então, assim, a gente... Desde quando eu entrei, efetivamente, a gente focou muito no processo de gestão, né? A gente sempre esteve muito preocupado com, muitas das vezes, mais do que a demanda do fisco, necessariamente, é uma coisa que a gente tem que entregar, mas qual é a demanda do cliente? Porque não adianta, muitas das vezes, eu estar aqui falando que o caminho mais bonito é o caminho das flores, mas se o cara está atravessando o lameiro. Então, assim, muitas das vezes eu preciso trazer alguma coisa que atenda a ele. Não adianta eu trazer o caminho das flores se ele está lá na lama, ou vice-versa também. Então, essa questão de fazer muito tailor-made, essa questão de fazer muito serviço mais personalizado, é uma coisa que a gente traz muito, muito forte. Né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que acabam sendo padrão, né? Porque você acaba tendo que entregar conformidade por conta das demandas do cliente. Então, vamos lá. Então, a gente tem a parte tributária, a gente tem a parte contábil, a gente tem a parte de departamento pessoal, né? Então, assim, elas mais voltadas na parte da demanda do cliente junto ao fisco, né? Que é uma coisa que a gente acaba entregando, que às vezes o cliente nem vê. Né? O cliente vê na realidade a parte ruim, né? Porque ele fala assim, pô, mas você só me entrega a guia do imposto para pagar. É verdade. Muitas das vezes ali nesse processo de conformidade, sim. Mas até que ponto a gente consegue também conversar e entender, olha, vamos fazer as coisas direitinho aqui, que você vai me mandar as informações fiscais, vai me mandar as informações financeiras, contábeis, tributárias aqui, de departamento pessoal, vamos montar aqui, vamos traçar um cenário para você hoje. Porque aí, a partir desse momento, eu consigo enxergar como é que está a minha situação da minha empresa. Né? Então, a contabilidade é muito isso. A gente tentar enxergar ali é uma foto ainda do passado, mas que te traz um parâmetro do que vem acontecendo com você. Então, a gente soma esse processo ali, então a gente consegue enxergar e consegue conversar com você. Pô, tu tá muito alavancado aqui, cara. Olha, esse volume de estoque que você tem aqui, realmente você tem ele de fato, não tem ele de fato? Ou esse estoque gira? Tu tá com dinheiro parado, morto aí, cara. Faz promoção, não sei. Né? Será que isso vai virar ferro velho? Vou até te perguntar. Você ocupa muito espaço com o seu estoque, às vezes. Olha, você podia estar com o estoque reduzido aqui, aumentar sua área de loja e vender mais. Né? Enfim, então são coisas que a gente acaba olhando, principalmente quando aquele cliente tem esse olhar um pouco mais de gestão e que a gente pode contribuir com essas informações. Top. Não acaba sendo mais trabalhoso a sua operação pelo fato de você ter que estar ali tete a tete com o seu cliente direto? Não, como eu te falei, cara, assim, tem muita coisa que a gente tem de integração, tem muita coisa que a gente traz de informação do cliente ali, que é uma informação bem feita, uma informação de qualidade. Então, assim, acho que o trabalho que a gente tem hoje maior
é eu receber a informação de qualidade e aí fazer esse primeiro tratamento para poder entrar com ele para mim, né? Para poder devolver tanto para o fisco, né, que é uma parte, mas devolver para ele também. Entendi. Sabe? Então, assim... E assim, a gente preocupa em tentar buscar fazer da forma mais correta possível, justamente pelo fato de trazer também um retorno para ele de uma forma mais correta possível, né? Porque se o cara não estiver me mandando as informações corretas, eu também... primeiro que ele pode ter um problema fiscal, né? Na hora de conversar com a Receita Federal pode ser um problema. E a gente não sabia, eu mandei a informação, não sabia no sentido de olha, o cara está fazendo alguma operação lá por fora, e aí eu não tenho essa informação que ele está fazendo por fora. E aí eu vou entregar a informação que eu tenho. E assim, que pode ser prejudicial para ele, em vários sentidos. Por exemplo, o cara, sei lá, vamos supor que o cara, sei lá, recebe por fora. Então, até que ponto ele consegue também comprovar o faturamento na hora de pegar um empréstimo? Ou ele, não é um problema. Ou então ele consegue lá fazer sei lá, não declara todas as despesas deles ali, então no balanço dele, hipoteticamente, vai ter lá um lucro gigante. Aí quando você chega lá no banco para pedir dinheiro, fala, pô, tu tem um lucro desse tamanho aqui, tu quer dinheiro para quê? Então, assim, são análises assim, que são importantes serem feitas, né? E sem contar o que eu costumo dizer que é o controle do descontrole, né? O cara às vezes vai, né? Não, quero passar por aqui, passar por ali, não vou mostrar isso daqui e tal e tudo mais. Aí o cara tem uma preocupação em fazer a gestão do que vai ou que não vai mostrar ou apresentar, né? O cara gasta HH com aquilo, o cara gasta mão de obra com aquilo, né? Uma HH é mão de obra, tu gasta às vezes sistema. Preocupação, cabeça, nervoso e tal, que o custo acaba ficando maior do que se o cara fizer certo. Não, pô, tá tranquilo, tá aqui, ó. Pá, pô. Então, assim, o custo do descontrole, né? É o custo com controle do descontrole. É o desafio de ser um contador de direito no país do jeitinho, né? Assim, a gente busca trabalhar dentro dos planejamentos tributários e tudo da forma mais adequada possível. Lembrando que existe ainda formas legais de trabalhar, né? Então, assim, não é pagar mais ou menos, é pagar direito. Assim, até que ponto... O mal pagador paga duas vezes, tem aquela história. Tem isso, e tem também assim, até que ponto seu negócio vai ser sustentável se você estiver fugindo tanto assim, né? Aí vai que uma hora o fisco decide realmente lá, botar pra frente lá, e, sei lá, a blockchain entrou e vai funcionar, e vai auditar tudo, aí, putz, seu custo tá muito alto. Aí você não opera, porque você botou tudo na lupa da realidade, né? E aí você não funciona mais, porque seu custo termina de aumentar e você não funciona mais. Será que vale a pena? Até quando vale a pena você fazer isso? Muito bom. E eu acho que é uma pergunta que deve ter gente se perguntando em casa também, né? O que você acha que é mais importante para quem está empreendendo hoje, nesse período pós-pandemia? Vou botar aí do pequeno e o médio aí. O que você acha mais importante hoje? Então, empreender é um negócio muito doido, né? A gente estava falando aqui das doideiras que a gente já pensou de teste, que a gente pensou de ideia. Tipos de negócio, né? Acho que eu não cheguei a comentar isso com você, mas eu tenho um caderninho com um monte de ideia de que pode ser empreendido, assim, Caraca, sabe? que não, às vezes nem é coisa doida, não. Às vezes eu olho um ponto assim, comercial e falo assim, caramba, aqui caberia muito bem um negócio assim, assim, assim. Aqui, seria ótimo ter uma lanchonete. Enfim... e eu vou anotando essas coisas, né? Depois, de vez em quando, eu revejo ali, né? Acho que, às vezes, eu vejo fora também, né? Como você fala, a gente tava falando aqui, não tem na cidade ou não tem na região, e a gente acaba vendo que tem a demanda, mas será que o mercado precisa realmente disso, né? E vai aceitar a ponto de pagar a conta, né? Sim. Então, assim, eu tenho um caderninho com um monte de possíveis atividades, né? A gente até... Eu sou sócio agora num empreendimento que eu comentei com você, da Azul Cargo, né? Que agora tem a gente abriu a loja em Macaé. É uma coisa que eu já olhava há muito tempo.
E aí, conversando com os sócios assim, eu falei, pô, vamos abrir e tal. Bacana a ideia e tal, tudo mais. A gente ficou conversando com a Azul muito tempo, até a gente conseguir trazer a Azul Cargo para cá. É uma das coisas que ficava na ideia, né? Poxa, será que tem essa demanda? Será que não tem? E assim, tem um mês de aberto e assim, a demanda que a gente enxerga que já aconteceu, que já está acontecendo sem mesmo estar fazendo um comercial de prospecção, um trabalho de venda efetivo, a gente já está vendo que entrega tem um monte, coleta já está começando a acontecer, enfim. Mas voltando aqui a pergunta... Você indica pra galera? Então assim, é muito doido empreender, né? Voltando aqui, é muito doido empreender, né? Vou fazer mais uma parte aqui, eu escutei uma história esses dias que eu achei muito interessante, né? Que jogar não, né? Empreender no Brasil, você está jogando basquete, você está preparado para arremessar a cesta de 3. Quando você vai arremessar, um cara apita e grita, agora o jogo é futebol, é pênalti, bola na mão. Porque muda a regra, né? Então você cara, e agora, doideira, né? Então você cara. fica naquele contrapé. Eu achei isso muito bacana. Então, assim, eu acho que assim, o empreendedor tem que buscar, normalmente, pelo que eu vejo assim, normalmente ele tem uma ideia e tem um conhecimento específico sobre determinada área, né? E ele tem que começar a procurar, a se preocupar e a entender também de gestão, né? Mas no início o cara está vendendo e tal, determinado produto, determinado serviço. É verdade, assim, mas a gestão começa quando a empresa começa. Né? Se você é um comerciante ali pequenininho, será que tu vai ter o estoque que você precisa? Né? Até se você for fazer um artesanato, será que você tem as peças para poder juntar aqui e fazer? Então, tem que pensar no meu estoque, tem que pensar no financeiro, que eu vou vender esse produto aqui e ele vai ter uma margem aqui o suficiente para eu poder tirar um dinheiro para sobreviver, para poder tirar um dinheiro para poder comprar, né, mais itens para fazer mais produtos, né? Então, assim, buscar conhecimento, e às vezes tem muito conhecimento gratuito interessante, buscar conhecimento sobre gestão, né? Inclusive a parte burocrática, né? Às vezes eu sou muito pequenininho, vou começar como MEI, depois eu vou crescer, né? Como é que eu vou cuidar da minha parte tributária? Poxa, olha, hoje eu estou como MEI e pago, sei lá, 50, 60 reais aqui, mas se eu for crescer, meu regime tributário vai mudar. Então, como é que eu vou enxergar isso daqui lá na frente, lá? Porque eu não vou pagar mais 60, vou pagar 500, paga contador, paga, né, um alvará, uma taxa, mais isso, mais aquilo outro. Esse custo tem que começar a ser entendido, né? Então, acho que buscar informação e conhecimento sobre gestão, né? Além, obviamente, do próprio conhecimento técnico que a pessoa vai fazer, né? Então, assim, essa evolução é contínua. E à medida que você vai crescendo, obviamente, você vai trazendo pessoas, né, para dentro desse processo. E cada um com a qualidade, cada um com um skill ali específico para determinada área. Então, assim, até para você delegar aquilo para o cara, ou até mesmo para ele estar fazendo, mesmo sem... É bom você estar compreendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, o máximo que você puder buscar de conhecimento da sua área técnica, porque, né, vai ter alguém ali que vai estar fazendo até o seu processo operacional um dia, né? Então você vai saber que o cara está fazendo errado. Ou então que não está na conformidade que você quer. Né? Então a gente busca tanto do conhecimento técnico do que você está fazendo, quanto do conhecimento de gestão. Né? É importante estar mapeando seu processo, estar enxergando as fases. Né? Como é que você vai evoluir? Será que você consegue tirar alguma fase aqui para o seu processo andar mais rápido? Né? Ou não, vou botar mais uma fase aqui, porque é importante eu checar essa fase aqui, porque isso vai me garantir um produto de qualidade aqui. Né? Mas eu quero um produto de que tipo de qualidade? Qual é o meu público-alvo? Né? Então, tudo isso é um processo que está voltado na gestão. Né? Eu tenho uma dica muito boa para isso. Faça terapia. Que além de você tem que se segurar. Você se conhecer, você vai precisar de segurar lá, né? Quando chegar no final do mês, tem uns boletins lá, não tem dinheiro para pagar o funcionário. Isso é realmente um desafio muito grande, assim. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu já falei pro meu pai, como é que você acha que a gente aprende a empreender? Chegar no final do mês, você tem que escolher qual boleto você vai pagar a luz, senão vai cortar o funcionário. No livro, filmar no livro, não tem essa adrenalina, né, do jogo ali, né? Caraca, agora o que faz? De onde tira, que não tira? Continua, para, né?
O livro é muito bom para aquele planejamento que tá certinho, né? E que o negócio vai funcionar e que tudo em volta vai funcionar conforme o planejamento, né? Que não é o jogo de basquete que virou futebol, né? Não, e que de repente veio uma pandemia. Nem precisou ser brasileiro para isso, foi pandemia para todo mundo. É verdade. Né? É Não verdade. conheço, eu não vi nenhum planejamento estratégico que tinha lá pandemia que pode acontecer em Vamos 2020. frear aqui. Vamos diminuir aí. Não conheço. Legal, legal. Honestamente. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando pro final. Aí tem áudio aí, produção? Se quiser, aí tem uns minutos finais aqui, ó. O telefone tá aqui. Queria ir para as considerações finais, assim. Acho que até o papel da contabilidade, eu até te perguntei, né? O que você acha que é fundamental, né? Para a contabilidade. Se atende MEI também, era a pergunta, né? Que você falou de MEI. Vocês atendem MEI hoje lá? A gente faz alguns serviços para MEI específicos, tá? Normalmente de transformação, quando ele deixa de ser MEI, e também às vezes para a folha de pagamento do MEI, né? Porque ele pode ter funcionário. Tirando isso, quem cuida da parte de MEI, que foi meu pai, que fica no SOMEI. Figuraça, né? Tá cara? vendo como é que é a propaganda, né? Então, a gente já falou dele quantas vezes aqui, SOMEI, já fez a propaganda SOMEI, do SOMEI quantas vezes aqui, né? Ele chegou... Onde que ele foi que eu encontrei com ele, cara? Eu encontrei com ele um dia, ele falou assim, agora eu não sou mais Adailton, agora eu sou SOMEI. Virou seu MEI. Seu MEI. Cara, que figura, seu pai é uma figura, né, cara? Mas pra você ver como é que ele é bom na propaganda. Né? Bom, né? Muito bom, cara. No comercial. E o cara que o nome dele é Adail, ficou conhecido como Adail, já virou seu SOMEI. Já virou seu SOMEI, exatamente. Muito legal. E como é que é o nicho, né, cara? É. Eu lembro que ele começou ali, vou olhar as estatísticas, ele começou a ver quantos milhões de MEI que tinha, então aqui em Macaé, na região tem tantos mil MEIs, isso tem um mercado louco aqui que dá pra fazer mais isso. Então assim, são nichos que a gente vai trazendo aqui, vai enxergando, né, e quanto é importante você ter um trabalho, um serviço, um produto focado para quem você vai trabalhar, né? Sim. Então, assim, nesse sentido de atendimento. Então, assim, você me perguntou, né? Tu faz tudo? Eu falei, não faço tudo. Eu teve até serviço, você me perguntou aqui fora se eu fazia. Eu falei, não faço esse serviço. Verdade. Pode acontecer da gente até pensar assim, olha, poxa, é um mercado que é bacana aqui, talvez vamos agregar essas atividades aqui para dentro, né? Ferramentas para dentro aqui para poder fazer um determinado tipo de serviço que agregue para o cliente. Sim. Então, mas nem tudo vai casar com o que a gente quer, né? Com o que a gente tem de propósito. Dentro do que a gente enxerga, é muito em cima do que, por exemplo, assim, o que eu consigo agregar para a gestão do meu cliente. A sensação que eu tenho como seu cliente é que é um braço que eu tenho hoje, fiscal, contábil, departamento pessoal na minha empresa, né? Um valor muito menor do que eu pagaria se eu tivesse que ter um setor desse hoje lá na minha empresa. Porque eu tenho uma pessoa para cada segmento, ou às vezes tem dois para cada segmento ali que conseguem me ajudar e numa velocidade, assim, absurda, né? Assim, o volume de informação nesse mercado, burocracia e tal, tudo mais, é muito grande. Imagina. Então, assim, eu vejo, assim, até grandes empresas que não sei até que ponto valeria a pena, de fato, o cara ter uma contabilidade interna. Então, mas você já pensou, você falou sobre o software, de repente você pode desenvolver um que possa ser tudo que você precisa. Porque se esse é uma dor sua, pode ser a dor de outro colega também. Aí você tem que saber se você vai entregar também o ouro pro seu concorrente, né? Não vejo tanto assim, não. Eu vejo muito nessa questão de multidisciplinariedade das atividades, né? Então, de certa forma, eu me vejo meio que como um motor, que a gente vai agregando outras ferramentas aqui e você monta o carro em volta, né? Entendi. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Então, por isso também trazer outros softwares e outras ferramentas ali para agregar, né? Então, assim, um software que vai ser muito bom para a área de clínica não vai ser muito bom para a área de supermercado lá. Óleo e gás. Supermercado. Supermercado, então, é um nicho que tem ali muita especificidade. Então, assim, cada mercado tem uma especificidade, né? Entendi. Por isso que a gente vai trabalhando isso, focando ali nos perfis de cada cliente, né? Tem um áudio aí, né? Áudiozinho aí, ó. Viu? Só foi falar, a galera lembrou do áudio, né? Boa noite, Adail. Boa noite, Rômulo. Adail Júnior, grande pessoa, grande profissional. Somos clientes aí do escritório desde 2007, desde a abertura 2017, né? Desde a abertura da empresa. E temos certeza aí que fizemos a escolha certa.
Temos todo o suporte de contabilidade, tributário, fiscal, e tenho certeza, cara, que a minha empresa hoje está no patamar que está, muito graças aí ao suporte que a gente tem do escritório da Dail. Um abraço, Dail, um abraço, Rômulo, excelente aí podcast. Fica com Deus, gente, um abraço. Faltou só se identificar, mas um abraço também, meu irmão. Não, obrigado. Não, é muito bacana escutar assim, porque... Felipe Pinheiro Vieira. Ah, Filipão, pô. Filipão. Não, muito bacana, assim. Ele é um parceirão. Ele é um parceirão. E, assim, é muito bacana ver o quanto que a gente consegue contribuir, né, na gestão do cliente, né? Então, tentando enxergar alguns viés que às vezes a pessoa não está enxergando, né? Trazendo oportunidades, trazendo as coisas para dentro. Então, é gratificante. Muito legal mesmo. Falei pra Felipe uma vez, Felipe, você tem que fazer umas bolinhas com a LED dentro, inflável, para as crianças falar, é Tridam, papai, é Tridam. Vai falar Tridam. Aí ficou, isso pegou. Às vezes a gente fala, é Tridam, papai, é Tridam. Maneiro. Daí, como é que tá aí o futuro da Dail Costa aí? O que você está projetando para o futuro? A gente, como eu falei, a gente tem um olhar muito grande ali para a questão de software, de tecnologia, né? A gente acredita muito no sentido de que não necessariamente eu vou ter uma área de tecnologia, mas muito no sentido de que as pessoas vão estar envolvidas com a tecnologia de uma maneira geral, né? Igual que a gente estava falando, né? O celular já é o braço do cara, né? Já é a continuidade do braço. Então essas tecnologias, eu acho que elas vão cada vez mais estar pertencentes à nossa vida e com isso também a gente acaba trazendo expertise para as pessoas, né? Todo mundo vai estar olhando tecnologia de alguma maneira, ou vai estar trabalhando, ou vai estar atuando na tecnologia de alguma maneira, direto ou indiretamente. Sim. Desde ligar a televisão no botão, ou a partir de amanhã nem ligar a televisão com o botão, né? Grita Alexa que ela liga. Né? Então, assim, a gente vai passando a estar interagindo, né? E acho que, de certa forma, a gente vai... A sociedade vai ser alfabetizada na tecnologia, né? Assim como um dia importante era ter datilografia, né? Eu comentei isso. Importante era ter datilografia, depois você aprende a digitar. Depois, importante é você ter um curso de informática, né? Depois, importante... DataFox, né? Depois, o importante agora, não, tu tem que falar inglês. Se tu não falar inglês, cara, pô, tu não tá no mercado. Então, assim, acho que, de certa forma, também essas ferramentas são agregadas ao mercado ali e às pessoas de uma maneira geral. Então, acho que a tecnologia vem somando isso. Então, a gente olha muito nesse sentido. A gente acompanha muita... A gente busca estar pesquisando ali sobre startups ali que estão envolvidas com tecnologias mais na área financeira, na área contábil, como eu falei, a questão do blockchain, acho que blockchain e contabilidade está muito... Ligado, né? Totalmente. Então, assim, então a gente faz esse acompanhamento muito de perto, né? Participa de rodadas de negócio aqui em São Paulo, enfim. Acaba olhando pro Vale do Silício, assim, né? Poxa, pode ser que a regulamentação tributária não é a mesma coisa, mas, pô, às vezes sai uma ideiazinha lá, tipo, pô, esse cara aqui foi genial, hein? Então, a gente tem essa visão, né? De estar agregando tudo isso para dentro da gestão do nosso cliente, né? Então, a gente enxerga que, assim, tudo que a gente consiga agregar de atividades, né? Como a gente, de certa forma, como um motor ali, né? Desse processo, mas conseguir agregar de atividades que dê suporte, que consiga dar suporte à gestão do cliente, a gente busca. Mais do que isso também, será que a gente consegue ainda ser, que é uma coisa que a gente avalia muito, né? Será que a gente consegue ser ainda um cara muito... uma empresa muito voltada a fazer um serviço muito personalizado ao cliente, mas está 100% virtual? Sem contato presencial? Né? É uma questão, né? É uma questão, né? Até que ponto eu consigo entender a dor, né, do meu cliente, né? Ou até que ponto um dia... Então a gente vai, assim,
não é questão só de estudar, pensar em estudar futuro, né? Mas pensar como é que as coisas vão se interagindo, né? Mas será que um dia o metaverso evoluiu o suficiente para a gente tá conversando com o cliente assim como a gente está conversando aqui agora nessa mesa? A gente vai ter essa sensação aqui? Doideira, né, cara? E aí talvez possa ser que, né, eu tenha ali uma personalização com o meu cliente muito próxima, né? É porque também vai da percepção dele, né? Você falou, posso ter relação com ele online e tal, mas se ele não perceber que eu tô próximo, também não adianta muito, né? Se for algo que ele comprou personalíssimo, né? Exatamente. Vendi dizendo, sou personalizado e tal, tô com um aqui com você. Mas será que vale a pena eu comprar um terreno no metaverso, abrir um escritório lá agora? Cara, que doideira, não sei também. Não, mas assim, eu ainda imagino, pode ser até que como investimento possa ser interessante, né? A gente não sabe, né? Não sei. Mas assim, eu imagino que um dado momento a tecnologia vai avançar tanto que pode ser que a gente conviva dentro do metaverso, assim como a gente está convivendo quase como estamos agora, né? E isso me permita dar esse atendimento para o cliente, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda se a gente vai ser um metaverso só, se vai ser vários metaversos. Se você vai comprar um terreno num metaverso, mas tem que comprar no outro metaverso, que vai ter metaverso da Meta, vai ter não sei... Mas será que eu vou pegar um avião para ir para outro metaverso? Olha que doideira. E aí, como é que faz? Vai estar num buraco negro? Não sei, cara. A gente não sabe de um monte de coisa, você acha que a gente não sabe. Será que vai ter integração desses metas? Tá vendo? Não sei. Não sei, talvez aí você esteja viabilizando... Olha como é que é a viagem. Você esteja viabilizando a viagem no tempo, né? Pois é, olha que doideira. No físico não tem, mas no virtual, de repente, sai do metaverso e vai para outro metaverso. Pois é, muito louco isso, né, Muito doido. Então esse aí é o futuro que você está vendo hoje para a Dail, né? Vocês estão hoje em Macaé, no Rio de Janeiro. A gente tem um escritório comercial no Rio de Janeiro, né? Muito em fruto do mercado de óleo e gás, né? Legal. Então, assim, das empresas também que vêm estrangeiras, enfim, então a gente acaba atendendo eles lá também, assim, e trazendo para cá. A operação está tudo aqui. Legal, a gente tem uma equipe, eu considero a nossa equipe muito boa, tecnicamente falando. É uma equipe muito forte, com conhecimento muito grande. Tá falando de gente que tem duas graduações lá, né, cara? Muita gente que tem duas graduações. Não, e que tem experiência do dia a dia. Também, né? Que assim, é aquilo que a gente falou, não adianta ter só a graduação e entregar uma teoria para o cliente que não é aplicável. Sim. Então é a experiência que a gente consegue juntar com o conhecimento técnico, né? E é aquilo, conhecimento é conhecimento. Então é o que a gente imagina que, independente de qualquer coisa, vai estar na nossa cabeça. E é o que a gente vai vender de melhor nosso. Conhecimento. Então, enquanto a gente puder crescer em conhecimento, a gente vai crescer de uma maneira geral, tanto na empresa como na sociedade de uma maneira geral, né? Eu acho que isso ninguém tira da gente, né? Eu sempre falo isso, né? O carro pode roubar, pode acontecer alguma coisa, mas o conhecimento nunca... E trazer esse conhecimento, né? Aplicar esse conhecimento, né? Não adianta só guardar o conhecimento. Sim. Então, isso acho que é muito importante, né? Dentro desse processo todo, né? Então, assim... Não é eu ter medo da tecnologia. Beleza, eu tenho um conhecimento aqui, vou agregar um skill novo aqui, vou agregar uma ferramenta nova, vou trazer uma tecnologia nova aqui, beleza. Como é que eu vou juntar esse pacote aqui e vou criar um serviço muito melhor agora, porque agora eu tenho mais uma ferramenta que eu posso agregar aqui. Então eu vou dar potencial para essa pessoa estar desenvolvendo esse trabalho, né? Se ele fazia em 1, ele vai fazer em 10, ou se ele fazia na qualidade A, ele vai fazer na qualidade 10.000A. Né? Então, assim... Gente... Top. Muito bom. Daí, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. O tempo voou aqui, cara. Voou, né? Verdade. Foi muito bom, assim. Acho que você conseguiu trazer bastante conteúdo para as pessoas que estão assistindo a gente. Deixar aqui o Instagram da Dail Costa, né? @Dail Costa, não é isso? Exatamente, @Dail Costa. Tá lá no Instagram, LinkedIn também. Se você quiser conhecer um pouco mais, precisar de um contador, entra lá no Instagram. Lá, deve ter um link lá para você entrar com mensagem, ou pelo site também, né? Tem, pelo site dailcosta.com. Eu recomendo muito, como eu falei, sou cliente deles. Mudou completamente o cenário contábil nosso lá. A gente estava num desespero e a gente... Acho que só a segurança que a gente teve de chegar e da recepção ali já fez muita diferença pra gente, porque a gente já chegou perto ali do
da zona de confusão ali, que era o imposto de renda, né? É. Então, assim, isso já ajudou bastante, o fato de ir lá, de se preocupar, de pensar o negócio junto, pô, faz isso, faz aquilo, avança aqui que eu acho que vai dar bom, como você falou, isso fez muita diferença pra gente. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente tá de novo junto aqui, segunda-feira às 21 horas, com mais um Papo de Meio Fio. Muito obrigado.